Seja muito bem-vinda à nossa live de hoje. Nós vamos falar sobre como cuidar do nosso assoalho pélvico durante a gestação. E antes de começar com a nossa live, eu quero convidar você para a Semana Gestação Saudável, que vai acontecer de 22 a 26 de agosto. Então, o link de inscrição já está aqui na bio do Instagram e lá no canal do YouTube, tá? Então, se inscreve logo que eu tô te esperando. Eu vou ajudar você a ter uma gestação saudável, prevenindo as dores com mais disposição e cuidando da saúde do seu bebê. Então, vou chamar aqui a nossa fisioterapeuta, Carol, que vai abordar esse tema do assoalho pélvico. Muito nos interessa na fase da gestação, principalmente, tá? E a gente vai entender um pouco do que é, o porquê que a gente precisa trabalhar esse fortalecimento, como a gente fazer isso. Então, vamos abordar esse tema aqui. E eu vou chamar aqui a nossa fisioterapeuta, Carol. Cadê ela? Cadê ela? Olá, tá dando para ouvir direito? Está, chegou ela. Olá, meninas, boa tarde. Meninas, meninos, boa tarde. Carolzinha, se apresente e vamos começar a falar desse assunto maravilhoso. Exato. Deixa eu só diminuir aqui rapidinho. Então, boa tarde mais uma vez. Meu nome é Ana Carolina, eu sou fisioterapeuta e estamos nesse projeto juntamente com o OSE para conseguir levar várias dicas, várias orientações para que você tenha uma gestação saudável. E o ponto que vamos conversar hoje é o assoalho pélvico, que muita gente às vezes até desconhece a existência dele, né? Algumas pessoas conhecem como períneo, somente. E nós vamos tentar tirar algumas dúvidas, mostrar algumas orientações quanto a isso. E é um assunto muito importante, né, Carol? Da gestação. Exatamente. Porque muitas pessoas acham que o foco principal da gestação é só o aumento abdominal. E não, não é só o aumento abdominal. E como nós conhecemos, o corpo ele tem toda uma adaptação para que a gestação ocorra. E uma das principais adaptações é no assoalho pélvico. O assoalho pélvico nada mais é do que toda a musculatura que está em região de quadril, certo? De pelve, para ser mais exato. De pelve, o que compreende todos os órgãos genitais para que seja feita essa sustentação. Então, imagine nós, sem estarmos gestante, temos lá o assoalho pélvico funcionando maravilhosamente bem, né? Porque não tem nenhum peso, já está acostumado com tudo. Aí você imagina uma barriga crescendo, um peso aumentando e ele precisando sustentar tudo para que não caia, para que você não tenha incontinência urinária, para que você não tenha incontinência fecal, para que você não tenha prolapsos. Então, a gente precisa trabalhar o assoalho pélvico exatamente para evitar as incontinências, os prolapsos e evoluir para um parto natural, que é o maior objetivo de todos, de toda a equipe, que essa gestação evolua naturalmente para um parto normal, um parto natural, que ele seja feito de forma humanizada, né? E todo o peso do bebê, né? O assoalho pélvico fica sofrendo lá durante a gestação inteira, desde o início. Né? Eu mesmo assim, Exatamente. bastante, assim, desde o início, o incômodo no assoalho é real. Exatamente. Eu vou mostrar para vocês uma figurinha para tornar um pouco mais dinâmico o que eu estou tentando falar para vocês, certo? Como é uma musculatura que a gente não vê necessariamente o movimento que ela realiza, se torna um pouco mais difícil
de mostrar o movimento, de conscientizar essa musculatura. Mas vamos lá, certo? Imaginem aqui. Ó, dá para ver esse Dá. negocinho pra frente, né? Peraí. Da luz, né? É, pior que eu não sei qual é o pior, enfim. Assim, Assim eu acho que assim é melhor. pronto, pronto. Aqui vocês conseguem entender que eu tenho coluna, certo? Coluna lombar, sacro e cóccix. E à frente eu tenho a barriguinha já bem crescida, o útero bem dilatado, né? O bebezinho já encaixadinho, de cabeça para baixo. E aqui embaixo eu tenho o assoalho pélvico. Entendam como assoalho pélvico toda a musculatura que está em rosa nessa figura. Ela compreende músculos no sentido póstero-anterior, do pubis ao cóccix e lateralmente, de um ilíaco para o outro, certo? Deixa eu mostrar outra. Toda essa parte estava vermelho, né, Carol? Da Isso, exatamente. musculatura. Todas aquelas fitinhas vermelhas. Essa outra aqui a gente vai conseguir ver melhor. Imaginem aqui como é que tá aí. Tá bom? Dá para ver? Dá. Acho Assim, que é assim, né? perfeito. Pronto. Aqui você vê os dois ossos maiores do quadril. Eu tenho uma vista anterior. Estou vendo essa mulher de frente para baixo, como se eu cortasse no meio e estivesse olhando de cima. Aqui na frente eu tenho os pubis, certo? Sínfise púbica. Lá atrás eu tenho coluna, sacro e cóccix. Vocês estão vendo toda essa estrutura marronzinha, né? Marronzinha avermelhada. Todos esses são os músculos do assoalho pélvico. Conseguem compreender? Aqui eu tenho orifício da Uhum. bexiga, canal vaginal, tenho canal retal, tudo isso eu tenho aqui. E em volta de todos esses canais existem músculos. E esses músculos são chamados os músculos do assoalho pélvico. Então eu tenho músculos nesse sentido, lateral e póstero anterior, para que eu consiga abranger todas as funções do assoalho pélvico, certo? E Ótimo. aqui nessa outra imagem eu consigo ver o assoalho de trás, certo? Aqui eu tenho coluna, né? Sacro, cóccix, reto, ânus, canal vaginal e mais à frente eu tenho o canal uretral. Vocês estão vendo que ainda temos músculos. Tanto eu tenho músculos na camada interna como na camada externa. Imagine se eu não sei como eu contraio essa musculatura. Imagine o que pode acontecer. Vocês estão vendo que ao redor do ânus e do canal vaginal eu tenho músculos, né? Se eles não estiverem bem conscientizados e bem fortalecidos, com o aumento, a pressão interna que vai ser maior com o peso do bebê, essas duas estruturas elas não vão ter a função eficiente dos seus esfíncteres, que são o quê? As aberturas. A mulher está com vontade de fazer xixi, não consegue segurar, porque não trabalhou a musculatura do assoalho pélvico. A mulher está com vontade de fazer cocô, não consegue segurar porque não trabalhou a musculatura do assoalho pélvico durante a gestação, certo? Então, nosso objetivo aqui é exatamente mostrar para vocês a importância da conscientização e do fortalecimento do assoalho pélvico, juntamente com a mobilidade dessa pelve. Porque para a gente poder evoluir para o parto normal, eu preciso tanto do fortalecimento desse assoalho quanto no relaxamento dele. Então, eu preciso aprender primeiro quem é, o que ele faz, como eu posso contrair e como eu devo relaxar, certo? Então, não é algo muito simples, né? A partir do momento que eu conheço ele, aí eu consigo ir levando os próximos degraus para que a gente possa fazer o fortalecimento dele. Tem essa consciência corporal, né, Carol? Porque é uma musculatura que a gente, se não souber
exatamente onde fica, até quando com a orientação sua de contrair e relaxar, você não vai saber se está ou não contraindo, né? Exatamente. Então, por isso que Carol está aqui explicando assim nos detalhes para vocês aonde está a musculatura, né? Tá tanto na parte anterior quanto posterior, né? Na frente e atrás. Então, são vários músculos. Quando a gente fala de assoalho pélvico, são vários músculos e a função dele, né? Vai sair atuando na prevenção da incontinência urinária, né, Carol? Isso, exatamente. Potência urinária, fecal, prolapsos, Então, tudo isso ele vai estar. explica o que é prolapsos para elas. Prolapso é quando eu tenho a externalização de algum órgão, seja pelo canal vaginal, seja pelo canal uretral. Às vezes a bexiga desce pela uretra, aí é aquela mulher que popularmente conhece como bexiga baixa. Sim. É quando a bexiga, não é que ela entre na uretra, ela não vai sair do local da estrutura dela e adentrar o tecido da uretra. Não, ela vai descer pelo canal da uretra e fica como se fosse aquela bexiga mais baixa. Muitas vezes consegue até palpar ela pelo canal vaginal por cima. Aí isso é super. É uma das maiores e, como é que eu posso dizer, incidências da incontinência urinária, a existência dos prolapsos, né? E tem que fazer aquela suspensão de bexiga. O útero também pode escorregar pelo canal vaginal, é outro tipo de prolapso, certo? Então, meninas, como é que a gente pode conversar, certo? Primeiramente, eu preciso conhecer o assoalho pélvico. Eu já entendi aonde ele fica, né? Que ele fica na região da pelve, compreendendo de frente para trás, de um lado para o outro, dentro da pelve, aonde o bebê vai estar ali, é como se fosse uma cestinha segurando ele. Aí agora eu preciso saber o que ele faz. Quando eu contraio o assoalho pélvico, eu aperto os esfíncteres urinários, esfíncter urinário, fecal e vaginal, certo? Então, eu preciso entender como é que acontece a contração do assoalho pélvico. Muitas pessoas vão ter essa dificuldade maior, porque, como eu falei inicialmente, o assoalho pélvico eu não consigo ver o movimento. Não é como, tipo, quero uma contração da coxa, do quadríceps, eu sei que o joelho vai estirar. Não, o assoalho pélvico eu não consigo ver, certo? Eu consigo sentir. Então, a principal orientação que a gente faz na conscientização do assoalho pélvico é como se eu fosse segurar o xixi. Tô lá, tô com vontade de fazer xixi, mas não posso fazer xixi. Aí eu tô aqui sentadinha, vamos supor que eu esteja com essa vontade de fazer xixi, mas eu não posso soltar ele agora. Eu vou e seguro. A contração é como se você sentisse o canal vaginal entrando e subindo para dentro do corpo. O sentido da contração é para dentro e para cima. É como se estivesse sugando. É você Então falando você. e eu tentando fazer. Você falando Sempre e que, eu tentando aqui contra. sempre que a gente tenta, que a gente conversa sobre contração e conscientização da assoalho pélvico, as pessoas ficam concentradas no que você está falando e tentando contrair. Mas é dessa forma mesmo. A primeira vez que você vai tentar contrair o assoalho pélvico, geralmente você também vai contrair o bumbum, Isso, né? Você sente que imediatamente. o bumbum ele quer se fechar, mas a gente precisa evitar a contração do bumbum, do glúteo, certo? Então, outro comando que também a gente consegue que a mulher entenda melhor a contração do assoalho pélvico é como se eu quisesse soltar um pum e não pudesse naquele momento. Geralmente é mais fácil, exatamente. Tá com vontade de soltar um pum, mas não pode. Então eu vou segurar o pum. Aí você vai sentir exatamente ele fechando e subindo.
Contrai, quer soltar o pum. Não pode agora. Contrai, segura. E não deixa o bumbum fechar. O bumbum, ele vai permanecer lá. Você só não pode soltar o esse pum. Certo? É engraçado. Ah, vai, eu tá falando e eu tô tentando fazer tudo aqui. Tô contraindo e Mas é relaxando. desse jeito que a gente consegue conscientizar o assoalho pélvico. Outra maneira da gente conseguir a conscientização do assoalho pélvico é no toque íntimo, né? Você se tocando para que você consiga perceber essa contração. Você introduz, logicamente, mão higienizada, você introduz o dedo no canal vaginal e faz como se você fosse segurar o canal vaginal. O que você vai sentir é, imagine aqui o canal vaginal e aqui o dedo que você vai introduzir. Você vai sentir que o canal vaginal, ele aperta e suga o dedo. É esse o sentido da contração. Aperta o dedo e suga. Aperta o dedo e suga. Esse o sentido. Outro movimento que também não pode acontecer juntamente com a contração do assoalho pélvico. O movimento de fechar as perninhas, que são outras que também querem se fechar quando a gente vai contrair o assoalho pélvico. Então, eu preciso manter essas perninhas tranquilas, porque eu não quero mexer com elas, eu quero mexer com algo mais interno, É uma certo? consciência corporal mesmo, né? De Exatamente. sentir exatamente aquela musculatura, é musculatura muito interna, né? Então acaba sendo um pouco mais difícil, mas não é impossível, viu, meninas? Não é impossível. O É treino faz com que treinável. você consiga conhecer ele. Exatamente. E outra forma também, se você tiver um pouco mais de receio do toque, né? Não chega a ser o toque, você não precisa introduzir o dedo todo no canal vaginal. Você colocar a mão sobre a vulva, em região de grandes lábios, né? E você vai fazer o movimento, é como se você sentisse que a mãozinha ela entra um pouquinho. É como se sugasse um pouquinho a mão. É um pouco mais Relaxante. difícil. Isso, você tá aqui, né? Você coloca a mãozinha, quando você contrai, ela dá uma leve entradinha. É um pouco mais difícil, porque você precisa ter muita sensibilidade para saber se é isso mesmo que você está contraindo. Mas fora isso, são dessas formas que a gente vai estar contraindo, conscientizando o assoalho pélvico. A partir do momento que eu me conscientizo aonde é e como eu faço para contrair esse assoalho pélvico, é que eu vou estar colocando ele durante os exercícios de fortalecimento convencional, certo? Conscientizei, sei como eu faço, agora eu vou Ose prescreveu os exercícios para você. Que horas eu faço a contração do assoalho pélvico, vamos supor, durante um agachamento? O que é que você acha, né? Durante, toda hora que eu vou contrair o assoalho pélvico, precisa ser quando não haja tanta pressão interna. Porque quando eu puxo o ar, eu aumento a pressão interna. Então, quando eu puxo o ar, o diafragma abaixa. Então, consequentemente, ele vai abaixar todo o conteúdo abdominal, todo o útero e vai aumentar a pressão no assoalho pélvico. Então, essa hora eu não contraio. Quando eu for soltar o ar, que eu vou diminuir essa pressão, vai facilitar com que eu consiga contrair o assoalho pélvico. Então, durante o movimento, na hora que eu soltar o ar, eu contraio o assoalho pélvico. Vamos supor que durante um agachamento, quando eu desço, eu puxo o ar, quando eu subo, eu solto o ar. Você vai soltar o ar e subir contraindo o assoalho pélvico. Então Quer demonstrar? a gente pode fazer a ativação do abdômen e junto com a Isso, ativação já puxa a contração do assoalho. E exatamente. é exatamente o segurando o xixi. A gente evita muito segurar o xixi
no comando verbal com os gestantes, porque a incontinência ou a infecção urinária é o que a gente menos quer, né? Então, Uhum. para não causar confusão nas orientações, o comando de segurar o pum é mais seguro, né? Não, Entendi. não, não torna uma orientação tão específica para a urina, porque Aí, grávida me diga não uma pode coisa. segurar. Na hora dessa contração, o glúteo vai poder contrair? Durante o movimento. Isso, Se porque no você estiver agachamento a gente fazendo desce, relaxando. Quando chega isso, embaixo, a gente contrai de em cima e puxa. exatamente. Quando Desce. você está fazendo durante o exercício físico, o glúteo ele vai contrair porque eu preciso da contração do glúteo para voltar do agachamento, né? Mas se você estivesse fazendo o fortalecimento somente do assoalho pélvico, o glúteo não contrai. Mas o Você fato de precisa. contrair não tem problema. Na hora do Não, movimento, durante o exercício, não. entendi. Porque durante o exercício é mais uma conscientização dele. O treino dele vai ser isolado só assoalho pélvico. Entendi. E a gente tem essa consciência durante os movimentos no treino, no exercício, de fazer Isso, essa ativação, essa contração na hora do movimento. Normalmente, isso, na hora de fazer a força do movimento, né? Que é a hora que a gente vai exatamente. soltar o Tá ar consciente, na força concêntrica. exatamente. Show de bola. Na hora que você faz a força maior, né, para conseguir fazer o movimento. Aí é essa hora que você vai contrair também o assoalho pélvico, Ó, segurando o punho, certo? perfeito. Aí, por quê, né? Por que que a gente precisa conscientizar esse assoalho pélvico nos trimestres, né? Geralmente no primeiro trimestre da gestação, que é aquele período mais delicado, que aquela mulher ainda está Aquele preocupada com. desconforto. Exatamente, ainda está tendo aquele desconforto, aquelas pequenas cólicas, o crescimento uterino. Não indico tá trabalhando assoalho pélvico nessa hora, não. Porém, a partir do segundo trimestre, a gente já precisa iniciar a conscientização do assoalho pélvico, para que eu possa, quando chegar no terceiro trimestre, já começar os treinos de expulsão, que seria o ensaio do parto normal, né? Porque, como eu falei, a gente precisa saber contrair, mas para o parto normal eu preciso saber relaxar o assoalho pélvico. Porque senão, Porque muita gente acha que é simples só fazer força, que é só fazer força para a criança sair. Não, não é assim. Se faz a força errada, o menino, em vez de sair, ele volta. E é Então, eu exatamente essa preciso. força de expulsão que precisa acontecer. Exatamente. Porque você tem que aumentar a pressão interna para sair, né? Aumenta a pressão interna, mas precisa relaxar o assoalho, porque o canal vaginal ele precisa dilatar. Então, se eu não conscientizo a contração dele, eu não consigo evoluir para o parto normal. Então, a gente precisa treinar para o parto, gente. O momento do parto é um treino intenso. É um treino intenso Exatamente. e requer, né, que a gente saiba como proceder em determinadas situações. Então, não é só o treino durante a gestação inteira, ele está preparando você para o parto, né? Em termos de resistência, em termos de consciência corporal, exatamente. Olha só o tamanho da musculatura, né, a importância que ela tem do início ao fim. Exatamente. Nessa fase Porque inicial, eu senti muito incômodo, assim, as cólicas, o útero aumentando. Então, realmente, a gente não consegue fazer essas contrações porque incomoda. incomoda e também não é indicado nesse momento, não. Quando tá bem estabilizadozinho, aí pode iniciar, mas nesse iniciozinho de gestação, não. Não é Ó, a partir necessário, do não, segundo nesse momento. trimestre é que a gente começa a trabalhar esse fortalecimento, né?
Isso, exatamente, a partir do segundo trimestre, Entendi. para que possa ser mais eficiente. E em relação ao parto que a gente estava falando, né, que a gente sempre fala que o objetivo maior que evolua para um parto normal é que hoje o parto normal é o parto mais seguro que existe, tanto para o bebê quanto para a mãe. É, as contraindicações que antigamente tinha, hoje não são mais. Tem que ser uma contraindicação muito grande para que não realize um parto normal e seja necessário uma cesárea. Então, é bom sempre conversar com a sua médica, com o seu médico, para conhecer um pouco mais sobre o parto normal, porque muitas mulheres ainda hoje têm receio do parto normal, né? Tem Isso. E receio da. pesquisar, né? Saber sobre os dois, né? Muitas vezes a mulher ela lida só a questão da dor, né? Ela se apega só à dor. Ah, não vou aguentar, é muita dor. Quero uma cesárea mesmo. E aí não investiga nem como é a cesárea. Então, os riscos que tem uma cesárea, né? Isso, Então, a mulher, a mãe, ela precisa estudar, de fato, os dois partos para entender o contexto dos dois e ajudar nessa exatamente. decisão. E hoje já existe uma anestesia para o parto normal. Quando você está em evolução de dilatação do colo de útero, é possível sim ser feita anestesia e o parto normal evoluir normalmente, não sendo necessário você ir para uma cesárea. Então, é importantíssimo a mãe conhecer, de fato, todas as indicações, todas as contraindicações. O trabalho e a conscientização do assoalho pélvico, ele muitas vezes diminui a incidência da antiga episiotomia, né? O corte do canalzinho vaginal na região de períneo, que é entre o ânus e o canal vaginal. Se você sabe conscientizar o assoalho pélvico corretamente, se você já está treinando a fase de expulsão, é muito provável que não seja necessário a episiotomia. E você também evita. Fazendo um corte na hora do parto, normal. Isso, exatamente. Porque ou fazia episiotomia, né? Ou então não fazia antigamente e tinha uma laceração, que é pior, né? Então, muitas vezes a gente consegue diminuir as chances da incidência do corte. Perfeito. Tudo trabalhando o assoalho. Vamos trabalhar Conscientizando o ele. nosso usuário, viu, meninas? Simbora, gravidinhas. A gente tem parte nessa responsabilidade também, né? Exatamente. Porque não é somente engravidar. A mãe precisa saber de tudo e se cuidar para se preparar, se cuidar para o parto, né? Que é um dos momentos mais cruciais da gestação. Um dos momentos, não, o momento mais crucial da Realmente, gestação. sem Se dúvida. você puder, não evolua para uma cesárea. Trabalhe para conseguir ter um parto normal. Parto normal, a mulher 6 horas está de alta. Cesárea, muitas vezes, 24 horas, de 12 a 24 horas. E a descida do leite no normal é basicamente que instantânea. Na cesárea passa o quê? Quase 2 dias para descer o leite. Vamos São fazer uma muitos campanha. benefícios. Parto São normal. muitos benefícios do parto normal. Para de Exatamente. pensar só na dor e a gente suporta, né? A gente foi feita para suportar essa dor. Exatamente. E muitas mulheres acham, não quero parto normal, porque eu vou ficar folgada. Não, gente. Não é assim, não. É uma musculatura. Ela vai dilatar, mas ela retorna. E a partir do momento que você sabe o que é o assoalho pélvico e consegue fortalecer ele, você, após o parto, faz o treinamento de assoalho pélvico e consegue retornar à elasticidade do canal vaginal. E esse trabalho, Vamos então, começa durante e pode haver necessidade do depois também. Exatamente, antes, durante e depois. Tudo com o objetivo de. Quero, tô vendo aqui, quero cesárea.
Muita gente, ó, uma mocinha falou aqui, tenho medo de parto normal por causa da dor mesmo. Mas eu acabei de falar, não sei se ela escutou, eu acabei de falar que existe a anestesia do parto normal, que você, o médico administra para que você consiga ter a expulsão via canal vaginal sem a dor da passagem, né? Porque a dor maior é a passagem dos ombrinhos. Depois que passa, é de uma boca só, ninguém Acabou sente a mais dor. nada. Acabou a dor. A Ingrid chegou Exatamente. agora. É Sim, mesmo. E ela já é mãe, né? sim. Ela já é mãe. Ela já foi parto normal, dor demais. Mas só se for agora, mas isso é verdade. De um tempo pra cá, né, Carol? Já tem a anestesia. Já. Aí ela tá falando que teve cesárea. Os riscos do parto cesárea, quando não tem uma contraindicação absoluta, é grande, né? Então, vamos trabalhar para que a gente consiga ter esse parto normal. Muitas mulheres também falam que, por serem estreitas, não vão conseguir ter normal. Só quem é boa paredeira são aquelas mulheres do quadril largo. Isso não tem nada a ver, Mito. viu? Isso é É mito. mito, exatamente. É mito. Se você trabalhar direitinho, mobilidade de pelve e assoalho pélvico, você consegue evoluir para o parto normal. Mas se não for normal, se não tiver indicação de parto normal, gente, a cesárea também é bem. Fica falando, né? Sou normal, normal, mas a cesárea, quando há de fato indicação, é, ela é muito bem-vinda. O importante é o bebê e Exatamente. você Como estarem bem. falou, tem uma pessoa falando aí, ó. A minha foi de urgência. Quando começou as contrações, o bebê sentou e começou a entrar em sofrimento. Exatamente. Aí a indicação no momento específico, né? No caso específico Isso, da cesárea, e tá tudo certo. Mas é exatamente isso. Quando a gente tem a opção de escolher, né? Não é esse caso. Nesse caso, ela teve que fazer a cesárea. Então, mas quando a gente tem a isso. opção de escolher, se puder, né? Escolher pelo o parto natural, é isso que a gente está falando. Os riscos são bem menores. Então, será bem melhor. Mas cada uma, né, Carol, tem a sua escolha, como muitas estão falando, eu quero a cesárea, então cada um tem seus objetivos aí. A menina tá falando, vou fazer cesárea porque eu vou fazer laqueadura. Laqueadura hoje se faz por vídeo, laparoscopia também, viu? Não precisa abrir para fazer mais, não. Se você tiver o parto normal, 45 dias você consegue fazer a laqueadura via vídeo laparoscopia. Não é necessário mais abrir a mulher novamente. Ótimo. Só desmistificando a Só justificativa. esclarecendo, né? Porque às vezes a gente realmente não sabe, é para isso que serve, né? As lives Exatamente. a nível de informação nosso mesmo. É muito enjoo, né? Ai, meu Deus. A gente estava falando sobre isso ontem, né? Tem mulher que enjoa, eu enjoei o primeiro trimestre, mas depois, graças a Deus, parou. Mas tem mulheres que enjoam até a hora do parto, né? Então, Exatamente. é uma coisa muito pessoal mesmo a gestação, muito mesmo. Tá vendo? Ó, a mesma coisa. Tive dois normais. Depois que ganha, nem tem mais dor. E você vê isso, sabe que quando eu assisti um documentário no Netflix, assistindo sobre parto, a fisionomia do rosto da mulher, né? Quando o bebê sai, pronto, acabou a dor. Pelo semblante do rosto, você já vê que não existe mais dor. Exatamente. Parece que é um botão que aperta, assim. É imediato. Exatamente. Ótimo, Tô Mari. Vai se preparar para o terceiro normal. muito bem. Parabéns. Vamos se preparar. Se apega aqui, ó, na gestação saudável com Ozzy, que vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. E já Siga tem bem vídeo direitinho as de orientações. mobilidade, né? De treino de mobilidade
pélvica, a gente já postou lá no Sim, canal. Então vão lá que sim. tem vídeo que é a Carol ensinando, eu e Carol, e ensinando para vocês fazerem em casa, tá? Então vão lá, já começar, ó, trabalhar a mobilidade do quadril e trabalhando esse Ex- quadril para o parto. Exatamente. Tem mais alguém que tem mais alguma dúvida? Apareceu alguma dúvida? Estão colocando todas aqui mesmo. Tem mais alguma coisa, Carol? Não, Então, basicamente, eu queria lhe perguntar. sim. Exatamente, sobre a questão dos exercícios. Então, a questão do trabalho do assoalho pélvico é indicado você procurar uma fisioterapeuta para um Isso, atendimento personalizado, não é isso? exatamente. Porque aqui a gente consegue dar um comando verbal para que você consiga tentar iniciar a contração, né? Porém, como o assoalho pélvico, mais uma vez, é uma musculatura de contração que não tem movimento exacerbado, você não consegue ver o movimento, muitas mulheres elas não conseguem fazer a contração do assoalho pélvico de forma eficiente. E na fisioterapia pélvica, fisioterapia obstétrica, a gente dispõe de vários outros recursos para que a gente possa fazer essa conscientização, fazer os treinos de assoalho pélvico e encaminhando de acordo com cada trimestre que a gestante evolui. Entendi. Por isso, necessidade. A gente até pensou em fazer uma aula para vocês, mas a gente pensou exatamente nisso que a Carol está explicando. Eu perguntei já para ela explicar para vocês entenderem, né? Porque é um treino muito específico, a musculatura muito interna, então que precisa ter um atendimento realmente personalizado. Então, para as gestantes que puderem procurar um fisioterapeuta e começar já a fazer esse trabalho, né, de fortalecimento. Outra coisa, Carol, que eu ia perguntar com relação ao escape, né? O O escape escape da urina, positivo. né? Uhum. Pronto. O escape de urina é dos níveis da incontinência urinária, né? A incontinência urinária ela tem várias classificações. Em relação ao esforço, que geralmente é o que acontece com a gestante, é exatamente relacionado com o tipo de esforço que você faz. No iniciozinho, como não tem tanto peso, você pode ser que tenha um pouco de perda de urina com grandes esforços. Por exemplo, se você for agachar e pegar algo muito pesado, que não é indicado, mas se necessário, aí você pode perder um pouco mais de urina. São grandes esforços, né? Que você precisa correr muito para pegar um ônibus, para pegar seja lá o que for. Você precisa correr muito, perder um pouquinho de urina, grandes esforços. Aí vai descendo. Cada vez que for ficando mais fácil perder urina, vai ficando mais grave a incontinência, até chegar no momento que você está rindo e perde urina. Então, exatamente nesse sentido que a gente começa a contração da assoalho pélvico o quanto antes, para que não chegue nesse grave, nesse estar perdendo a urina em pequenos esforços. Como um Ah, vou levantar espirro, sorrindo, quando vai rir, espirros, exatamente, levantar de uma cadeira. Isso são pequenos esforços. E não é isso que a gente quer que aconteça. Então, preciso contrair o assoalho pélvico para que ele consiga ser eficiente na ativação dos esfíncteres para segurar, né? então, é um sinal de alerta se a gente começar a ter esses escapes de urina, não é? Então, é um sinal de Exatamente. alerta para você procurar uma fisioterapeuta e fazer um trabalho mais específico, né, para o fortalecimento do assoalho para evitar. Porque aí vai evitar outros problemas, né? Como o Carol está mostrando aí. Tem Exatamente. uma Tem uma pessoa pergunta. perguntando: tenho dúvidas sobre treinar em academia sem instrutor e logo após uma cesárea. Quanto tempo após a cirurgia posso pegar peso novamente? Geralmente, como tem músculo, como tem tecido liso durante a cesárea, a ruptura, né?
É esperado que você tenha pelo menos o repouso dos 40 dias para começar atividades leves e vai de acordo com o médico em relação a peso, quanto você vai estar colocando. Mas geralmente de 2 meses e meio a 3 meses seria o que indicam para iniciar com peso. Isso, Antes que isso, normalmente não. 2 meses, no mínimo, mas vai variar realmente de médico para médico, mas no geral, normalmente são 60 dias e o peso Isso. é muito individual, exatamente por isso, porque aí Exatamente. vai ter que investigar tudo isso que a gente está falando, principalmente com relação ao assoalho, se você teve algum enfraquecimento dessa musculatura, né? Se está precisando fortalecer. Então, o peso Isso. vai ser uma coisa assim, para você ir gradativamente, voltando aos poucos. Até porque você já Exatamente. vai estar voltando mesmo, né? 2 meses sem treinar. Então, você tem que ir começando aos Aos pouquinhos. pouquinhos para ir aumentando gradativamente. Exatamente. Ter cuidado. A minha perguntou, após 40 dias de cirurgia, pode fazer todos os treinos leves, né? Ter cuidado, principalmente no que diz respeito à musculatura de abdômen, né? Por causa do risco de de hérnias. Tanto na Isso, cirurgia cesárea, né? Quanto na diástase. Então, tem que ter cuidado para que fortaleça da forma correta inicialmente, isométrico, ativação, né? Para que depois você possa fazer exercícios que exigem mais o movimento dessa região, para evitar exatamente. ele. E aí, essa coisa de estar na academia sem sem a orientação, né? É exatamente delicado por causa disso. Então, a diástase, assim que você tem, no pós-parto, você não deve fazer os abdominais, porque aí já vai existir a diástase fisiológica, né? E tem mulheres que ela passa de fisiológica para patológica, então são as diástases maiores. Então, vai Isso, depender também de mulher para mulher. Como é que vai ser a sua exato. diástase, né? Como é que foi o tamanho da barriga, se fortaleceu a musculatura durante a gestação, falo muito isso aqui, né? A gente Uhum, treina, todos os treinos, todo exercício tem que estar com fortalecimento abdominal. Exatamente para durante a gestação e fortalecendo o abdômen para no pós-parto a gente voltar aí essa barriguinha o quanto antes exato. fortalecida. Exatamente. A, tudo isso gira muito em torno da memória muscular, né? Se eu trabalho a musculatura antes de qualquer procedimento, aonde ela vai precisar ser alterada, seja sua estrutura, seja seu volume, posteriormente o músculo ele guarda aquela memóriazinha que eu fiz durante a preparação, para que quando eu possa trabalhar ele novamente, ele já saiba por onde seguir. Aí a recuperação ela se torna mais rápida e mais eficiente. E aí, no pós-parto, em termos de abdômen, você vai trabalhar mais exercícios respiratórios. Vai trabalhar a musculatura do abdômen com exercícios respiratórios de ativação abdominal, para exatamente ir fortalecendo novamente, para só depois ser liberada para os abdominais convencionais, né? Porque quando a gente fala abdominal, todo mundo já pensa lá no abdômen, na flexão do tronco, né? Então, vai passar um tempinho aí para você voltar a fazer os abdominais. Eu tô Lembrar morrendo de que, saudade, eu tô morrendo de saudade dos abdominais, não vou mentir. Mas mas é por é uma isso, causa, é por uma causa nobre. exatamente. Faz E parte do lembrar, processo. Já já você de volta. exatamente. Lembrando que o abdômen não é somente o reto, né? Que é aqueles gominhos. Ele tem camadas mais profundas que é o principal coadjuvante na manutenção do conteúdo abdominal no cantinho dele, que é o transverso do abdômen. Importantíssimo para a estabilização de todo o tronco, para que a gente evite lesões nas extremidades. Que é o que a gente trabalha durante a gestação inteira, né? Com a ativação Exato. abdominal. Tem treino também lá no canal, ensinando as gravidinhas a fazerem essa ativação, ensinando a como fortalecer, né, o abdômen. Então, vão lá conferir, que tá tudo lá prontinho para vocês. Exatamente.
Eu acho que é isso, né, Carol? Tudo que a gente Isso. queria abordar. Vocês têm mais alguma dúvida? Se tiverem mais alguma dúvida. Mas você explicou muito bem. Eu acho que exatamente a gente entender primeiramente onde é que fica a musculatura, né? Depois entender a importância, né? O que que pode acontecer se a gente não trabalhar nesse fortalecimento. E ficar atenta também aos os sintomas, né? Na verdade, aos sinais. Isso, Sintomas não, os sinais. exatamente. A partir do momento que você se conhece, você consegue ver o que é, o que não está normal, né? Isso. E o que precisa, né, ser tratado. Então, fica Isso, aí o alerta para vocês, né, na procura de um fisioterapeuta, né, na necessidade de trabalhar essa musculatura mais interna. exatamente. De forma mais específica. Então é isso, Carolzinha. Muitíssimo obrigada E mais uma nada. vez em estar aqui com a gente, né? Esclarecendo, dando uma aula. Adoro suas aulas, é uma aula mesmo. Ai, tem mais manhã, Rafaela. Sim, teve uma gravidez ectópica e gostaria de treinar, fazer caminhada. Sim, tem tudo. Dá uma olhadinha lá no canal, tem orientação também. Tô grávida, o que que eu posso fazer, o que que eu não posso. Tem vídeo explicando tudo, como deve ser feito treino aeróbico, como deve ser feito treino de musculação em casa, explicando tudo como vocês fazerem em casa, tá? Então seja bem-vinda e se inscreva na Semana de Gestação Saudável, porque a gente vai Não abordar sei, sim. muito, vai treinar junto e você vai aprender bastante sobre treino de gestante, porque exatamente você precisa aprender a treinar, né? Porque na academia você vai estar lá sem orientação e você precisa saber orientações específicas de cada trimestre da gestação, o que você deve fazer, o que não deve. Então, a gente está explicando tudo aqui nos detalhes para vocês. Carolzinha, muitíssimo obrigada, meu amor. De nada, meu amor. Semana que vem tem vídeo nosso, dois vídeos nossos no canal do YouTube, um com as atividades do dia a dia, né, Carol? Importantíssimo, meninas, gravidinhas, adaptações nas atividades de casa. Isso, postural, como a gente deve varrer uma casa, como deve levantar da cama, deitar. Então, são coisas que a gente faz no dia a dia. Carol vai estar ensinando lá a postura correta para a gente prevenir as dores da gestação. E o outro sobre alongamentos durante a gestação. Pode ou não pode fazer Pode fazer alongamento? alongamento? Não vamos falar, hein, Carol? É, para Grávida deixar para elas pode fazer assistirem o vídeo. alongamento? Então fica essa dúvida aí para vocês. Semana que vem vocês tiram essa dúvida lá no canal com o vídeo da Carol junto com a gente aqui, tá? Então, Carolzinha, meu amor, um Um beijão. beijo. Obrigada. Até a próxima. Apareça Até, meu sempre. amor. E obrigada a vocês que estiveram aqui ao vivo e a todos que vão assistir essa live aí. Tá bom? Beijo, gente. Tchau. Beijo. Tchau.